Oi, pessoal! Nessa aula de hoje, nós vamos estudar sobre separação de misturas. Na aula passada, nós vimos o que é substância, e o que é mistura. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a separação dessas misturas. Então, de início, separação de misturas é o processo utilizado para separar duas ou mais substâncias diferentes. Vale lembrar que mistura é a combinação de duas ou mais substâncias e ela pode ser homogênea ou heterogênea. Quando é homogênea, ela apresenta apenas uma fase e quando é heterogênea, ela apresenta duas ou mais fases. A necessidade de separar essas substâncias, ela surge através de diversos motivos, como através da separação da água para obter o sal, através da separação dos poluentes, no tratamento de água, na separação do lixo. Então, é de extrema necessidade esse processo de separação dessas substâncias. Processo de separação de misturas. Então, esse processo ele pode ocorrer de várias formas e o método ele deve ser utilizado dependendo dos seguintes aspectos. Então, do tipo de mistura, se é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea, da natureza dos elementos químicos que formam essa mistura, da densidade, da temperatura, da solubilidade dos elementos. Então, todos esses aspectos eles têm que ser considerados para escolher qual processo de separação será realizado. Então, vamos aí ver alguns exemplos de separação de misturas homogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que têm apenas uma fase, como, por exemplo, a mistura de água com acetona. A gente não vai conseguir identificar nessa mistura o que é água e o que é acetona, então é apenas uma fase. Então, um desses processos de separação é a destilação simples, que é a separação entre duas substâncias sólidas entre substância sólida de uma substância líquida, através do ponto de ebulição. Por exemplo, a água com sal submetida a uma temperatura de ebulição que vai evaporar a água, sobrando apenas o sal. Então, esse tipo de separação, de separar um sólido, como o sal, de um líquido, como a água, se chama destilação simples. Outro tipo de separação de misturas homogêneas é a destilação fracionada, que é a separação entre substâncias líquidas através da ebulição. Então, para que esse processo seja possível, os líquidos são separados por partes até que se obtenha um líquido que tem maior ponto de ebulição. Por exemplo, separar uma água de acetona. Então, aquele que tiver maior ponto de ebulição será o líquido que vai ser obtido. Outro tipo de separação é a vaporização, A vaporização, também conhecida como evaporação, consiste em aquecer uma mistura até que ela evapore, Então, a gente vai aquecer uma mistura líquida até ela evaporar, sobrando, separando o soluto, que é a forma sólida, como é o caso, por exemplo, aí no processo de obtenção de sal marinho. A água salgada, a água dos oceanos, passa por esse processo de vaporização, a água vai evaporar, ou seja, o líquido dessa mistura será perdido e vai restar apenas a parte sólida, que será o sal marinho. Outro exemplo de separação de misturas homogêneas é a liquefação fracionada, que ela é realizada através de um equipamento específico, no qual a mistura ela é resfriada até os gases tornarem-se líquidos. Após isso, passam pela destilação fracionada, que foi aquele exemplo já falado anteriormente, e são separadas conforme o seu ponto de ebulição. Um exemplo aí de uma separação através da liquefação fracionada é a separação dos componentes do ar atmosférico. Agora, nós vamos ver alguns exemplos de separação de misturas heterogêneas. Misturas heterogêneas são aquelas que têm duas ou mais fases, Primeiro exemplo aí, primeiro tipo de separação de misturas heterogêneas é a centrifugação, que vai ocorrer através de uma força centrífuga, ou seja,
um movimento que será realizado por algum equipamento, alguma máquina, o qual vai separar o que é mais denso do que é menos denso. Por exemplo, na centrifugação no processo de lavagem de roupa, onde vai separar a água da peça do vestuário, né? Então, tem máquinas de lavar que tem esse método de centrifugação, onde coloca a peça molhada, vai passar pela centrífuga, né, da máquina e vai tirar todo o líquido, deixando apenas a peça úmida, né? A peça não vai estar molhada, vai perder uma boa quantidade de líquido daquela peça de roupa. Outro tipo, né, de separação de misturas heterogêneas é a filtração, que é uma das mais comuns que nós conhecemos, como vocês podem observar aí na imagem, que é a separação entre substâncias sólidas, insolúveis e líquidas, como é o caso, por exemplo, aí no momento de fazer café, onde se utiliza o coador. Para obter a bebida, ela é coada, separando o pó, né, o pó do café, do líquido. Outro exemplo é a decantação, que é a separação entre substâncias que apresentam densidades diferentes. Ela pode ser realizada entre líquido e sólido e entre líquido e líquido. No caso do sólido, ele deve ser mais denso do que o líquido. O sólido ele vai ficar depositado no fundo do recipiente, certo? Para esse processo é utilizado um funil de decantação. Por exemplo, aí, na hora de separar a água da areia, certo? Então, coloca em repouso essa mistura, né, de água e areia. O que é mais denso, no caso a areia, ela vai descer para o fundo do recipiente e o líquido vai ficar na parte superior do recipiente, onde aí a gente vai poder fazer a separação dessa mistura. Outro exemplo é a dissolução fracionada. A dissolução fracionada ela é usada para separar substância sólida ou líquida, sólidas e líquidas. Ela é utilizada quando há uma mistura, onde há na mistura, né, uma substância solúvel com a água. Por exemplo, aí nessa mistura de sal e óleo. Para a gente separar essa mistura, nós temos que adicionar o meio solúvel, né? Nesse método, a gente vai adicionar água. Então, a água, o sal, ele é solúvel à água. O sal vai se misturar com a água, porém, o óleo, ele não se mistura com a água. A partir daí, né, dessa adição de água, nessa mistura, a gente vai poder separar o sal do óleo. Então, espero que vocês tenham compreendido. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem voltar esse vídeo e assistir com mais detalhes, com mais atenção. E qualquer outra dúvida, vocês entram em contato comigo no privado, certo? Boa atividade para todos!